Senhor já tem falado nesta manhã através dos louvores, através da palavra inicial, mas sabemos que o Senhor é um Deus de fonte inesgotável. Sabemos que o Senhor tem mais para a tua noiva nesta manhã. Então, Senhor, cura, liberta, transforma, aviva, pelo poder da tua santa e bendita palavra. Usa o teu filho, Pai, com poder e autoridade, assim como o Senhor já tem usado, como um canal de bênçãos para nossas vidas, nesta manhã, em nome de Jesus, Papai. Nós já te agradecemos por tudo. Obrigado, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe, irmão. Pega a tua Bíblia, livro do profeta maior, livro do profeta Jeremias, capítulo 29, verso 11. Enquanto você procura, quero louvar a Deus pela tua vida nesta manhã que escolheu esta casa, esta reunião espiritual, para ouvir a voz de Deus falar. E como Ele tem falado poderosamente, como eu já posso sentir aqui nesta manhã a presença de Deus, como a voz dele fala, e o meu coração se acende diante disso. Que bom que estamos aqui em família nesta manhã, em comunhão, em comunidade, para dizer: o Senhor vive, o Senhor reina, e Ele está presente nesta casa. Amém? Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, o verso é o 11. Se você não possui um exemplar bíblico, se aproxime de alguém, ou você pode acompanhar aqui no telão, mas é importante que você leia também. Eu vou ler, mas você vai acompanhar lendo. É importante, se faz necessário, sempre lermos a palavra do Senhor. Essa é a maior revelação que nós temos na terra. Quantos encontraram, digam amém? Amém. Diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu quero ler na versão da minha Bíblia também, da King James. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Eu repito pela última vez apenas a parte A. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Amém? Você pode se sentar glorificando o nome do Senhor? Obrigado, Senhor. Obrigado. Glória. Amados, esta é uma palavra que alinha 3 coisas para as nossas vidas nesta manhã: esperança, paciência e confiança. Nessa manhã nós estamos falando de uma das cartas de Jeremias, no qual ele envia ao povo exilado na Babilônia. É de saber que nós entendemos que o povo judeu, o povo de Deus, o povo de Israel, sempre sofria uma medida sociocorretiva, educativa, todas as vezes que não se alinhava à vontade de Deus, todas as vezes que saía do caminho que Deus já tinha estabelecido para eles. Nós sabemos que Israel vai sofrer 3 deportações. Na primeira você conhece, está lá o profeta Daniel, que depois será conhecido como Belsazar dentro da Babilônia. A segunda nós vamos encontrar ali então Ezequiel, juntamente com o rei Joaquim. O profeta Ezequiel está em exílio babilônico. E na terceira, no qual eu quero trazer para nós nesta manhã, a carta endereçada de Jeremias ao povo de Judá, diante do reino do sul, ali ao restante do povo, juntamente com o restante do exército de Israel, juntamente com o rei Zedequias também. Ele está ali exilado, em cativeiro. E Jeremias nos diz que essa carta é um endereçamento diante da vontade que Deus estabeleceu sobre aquele povo. Porque o coração do povo, quando muda, Deus precisa trazer maneiras diferentes para trazer de volta. E na maioria das vezes não é fácil e vai ser dolorido. Nós precisamos tomar cuidado quando nós sairmos da presença do Senhor, porque para voltar depois é muito difícil, e pode ser que Deus vai usar de maneiras irreversíveis, no qual vai te trazer danos inexplicáveis. O texto nos diz então que Jeremias está endereçando esta carta aos exilados. Ele diz que pelo menos esse povo, no verso 10, vai ficar 70 anos cativos. Ananias tenta quebrar isso no verso 28, quando nós retrocedemos no capítulo, dizendo que Deus em 2 anos estabeleceria novamente a união do seu povo, que traria de volta cativo aquele povo a Jerusalém,
edificaria novamente aquela cidade. Mas Ananias paga com a vida, conforme diz o capítulo, porque não adianta falar aquilo que não vem de Deus. Cuidado para não sofrer consequências falando aquilo que Deus não falou para ser dito. Pode trazer consequências irreversíveis, como eu já disse aqui, e quem sabe pagar até mesmo com a vida, como nos mostra o texto. Serão 70 anos, depois mais 20 anos para a reconstrução do templo. Você conhece a história, vai se levantar Esdras, aquele vai levantar o culto litúrgico novamente, vai trazer a adoração novamente. Neemias vai cuidar da parte física do templo, da restauração das muralhas. Mas entre isso o povo precisa ainda passar 70 anos diante do cativo babilônico, nas mãos de Nabucodonosor. Deus estabeleceu que Nabucodonosor naquela época seria o líder sobre toda aquela região. Nabucodonosor não estava com o poder porque ele era o maior, mas porque Deus liberou o poder para ele. Nós precisamos entender que há momentos em que nós vamos sofrer porque Deus permitiu, porque a vontade de Deus é permissível também sobre aquilo que nós devemos passar. E é importante nós termos estrutura, sabermos nos posicionar para entender que tempos maus também passam, tempos maus também voam, e sempre há um futuro bom para aqueles que esperam na palavra do Senhor. Deus tem um futuro bom para você, meu irmão. Quem sabe o dia não está sendo bom, o ano não começou legal, não está sendo bom o mês, mas Deus tem um futuro bom se você permanecer na palavra dele. Eu fiz apenas um pequeno resumo para você dessa história, mas eu não queria me pegar a história em si, mas somente a carta de Jeremias. Somente o verso 11 que nos diz: porque eu bem sei, o Senhor está falando, os pensamentos que tenho de vós. Para entendermos o que Deus pensa sobre nós precisamos entender algumas coisas, algumas lições nesta manhã. E eu não estou aqui querendo dizer que eu sei o pensamento de Deus, não é sobre isso, mas é sobre o que o pensamento dele já instituiu e realizou através daquilo que ele pensou. É sobre isso. Deus não pensa como a gente pensa de si mesmo, e a gente precisa ter essa certeza dentro de nós. O pensamento de Deus vai nos dizer, Isaías, que ele é mais alto de tudo aquilo que nós pensamos, de tudo aquilo que nós desejamos. Os pensamentos de Deus são mais altos e são melhores. Então, quando nós pensamos algo, eu tenho certeza que Deus já pensou acima daquilo que você pensou. Entenda isso. Tudo que nós pensamos, então, não se compara ao que Deus já pensou em realizar em nós. O que Deus estipula, aquilo que Ele planeja, é maior do que você imagina que possa adquirir nessa terra como grande. Deus tem algo maior diante daquilo que você pensa. Eu vou repetir: Deus já pensou antes, Deus pensa melhor, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Às vezes não estamos vivendo o que queria porque o pensamento de Deus já ultrapassou além daquilo que nós pensamos, e Ele já está realizando. Enquanto você pensa, Deus já está realizando o que você queria que Ele fizesse. São mais altos. Os pensamentos de Deus conseguem nos alinhar a um futuro em que Ele já preparou. O pensamento de Deus está muito à frente daquilo que nós possamos imaginar, ou quem sabe pensar em existir ou em fazer. E eu entendo que Deus pensa da gente não como nós mesmos pensamos, porque a diferença é que Ele é Deus e nós somos apenas meros instrumentos em suas mãos. Cabe nós executarmos os pensamentos de Deus como realização na terra, se assim nos permanecermos fiéis diante daquilo que Ele falou e prometeu. Eu entendo que o que a gente faz, ou a condição em que a gente se encontra, também não muda o que Deus pensa sobre nós. Isso mostra o desespero do povo cativo na Babilônia, porque eles estão clamando, mas ainda Deus não diz que é a hora de virar a chave. Não está falando aqui que seria em 2 anos, como profetizou Ananias, e morreu pela mentira. Tem um tempo certo, e às vezes esse tempo vai ser longo, para que Deus possa mudar alguma coisa em nós,
para que Deus possa fazer algo diferente daquilo que nós pensamos, ou que nós desejamos. Deus tem um pensamento exclusivo sobre nós essa manhã, em nos tornar filhos de Deus. Deus não te chamou para ser criatura, Deus te chamou para ser filho. E o Pai sempre quer o melhor e pensa o melhor sobre os seus filhos. O pensamento de Deus nunca teve uma base de achismo, como nós seres humanos temos, mas em certeza do que Ele queria nos tornar filhos dele. Aleluia. Deus nunca achou que teria um filho, está dizendo: eu vou ter um filho. Eu pensei, logo isso existe. O que Deus pensa é construtivo, não fica no imaginário. Eu vou repetir isso aqui é forte. O que Deus pensa é construtivo. Quando Deus pensa, Ele já está construindo, já está formalizando em fazer sobre nós. Diferente do ser humano que acha, não sabe se vai dar certo, tem que calcular A, B, C, D, prever a finança, prever o futuro. Deus não. Quando Ele pensa, Ele já está construindo o que Ele pensou sobre a vida do ser humano. Porque Ele é Deus. Você pode mudar o plano de Deus rejeitando o plano dele, somente assim. Porque o que Ele traçou é fiel ao que Ele pensou. O que Deus traçou é fiel diante do seu pensamento. Deus é imutável. Quem muda os planos de Deus somos nós. Como é que a gente muda, pastor? Vai ter uma heresia isso, mas a gente muda rejeitando o plano dele para a nossa vida, rejeitando o que Ele sonhou, o que Ele pensou, o que Ele desejou sobre nós. É assim que nós saímos do centro da vontade dele, rejeitando tudo aquilo que Ele pensou. Nós não podemos mudar o pensamento de Deus, amados, sobre aquilo que Ele pensa sobre nós. O mundo pode apontar os seus defeitos, você pode se colocar como o maior pecador da terra, mas mesmo assim o Senhor tem um pensamento sobre você. E o pensamento de Deus sempre vai ser um pensamento de paz. Independente do que você se torne, independente do que você rejeite de Deus, Deus sempre tem um pensamento de paz sobre quem Ele formou, sobre o Filho, sobre o ser humano. Eu não posso mudar o que Deus pensa, porque eu já disse que Deus é imutável, e os seus pensamentos são maiores, conforme Isaías 55, 8 e 9. Os seus caminhos, os seus pensamentos são mais altos do que os meus, do que aquilo que eu declaro como alto. Deus sempre tem um plano bom, e é nessa palavra que eu me fixo nessa manhã, e é nessa palavra que eu me afirmo nessa manhã. Deus sempre tem um plano bom, mesmo no tempo, pastor, mesmo nos meus dias maus. Guarda isso. Mesmo nos dias parece que você não está vivendo e só está sobrevivendo, mesmo nos dias em que as lutas e a tribulação são um exílio da tua vida, Deus está dizendo: eu ainda tenho um plano bom. Eu vou declarar para você de novo: nos dias mais difíceis da tua vida, Deus está dizendo, ainda que seus dias sejam ruins, sejam maus, eu tenho um plano bom. O meu plano é perfeito nesta manhã sobre a vida de quem está vivendo dias difíceis, sobre dias de exílio, diz o Senhor nesta casa. Deus ainda tem um plano mau contra os seus dias ruins. Eu vou repetir: Deus ainda tem um plano bom contra os seus dias ruins. Eu me corrijo. Aleluia. O que Deus pensa sobre nós, então, precisa ser construído algo dentro de nós, ou algo sobre aquilo que nós nos relacionamos. Eu já disse isso aqui: Deus precisa construir algo quando Ele pensa sobre nós. Quando Ele pensa, Ele constrói. Entenda que você não ficou só no pensamento de Deus, você foi construído. Deus construiu você como a imagem e semelhança dele. Ele pensou e Ele construiu. Você é uma realização nesta manhã do que Ele pensou. Você poderia ter ficado no pensamento, mas Deus disse que é melhor que exista a existência de você. Deus te trouxe a existência nesta manhã através de um pensamento. E muitas vezes nós não conseguimos colocar ou trazer coisas à existência porque elas morrem nos nossos pensamentos.
Mas o que Deus pensa, Ele constrói. Isso aqui vai ser um pouco repetitivo, mas é uma verdade que você precisa levar para o teu coração nesta manhã. O que Deus pensa, Ele constrói. Você só está aqui nesta manhã porque Ele pensou em você e disse: haja vida, haja existência, haja fôlego. Você está com a existência de Deus nesta manhã, diante de um pensamento único, exclusivo. Versículo 10 nos diz, como os outros versículos, que Jeremias está sempre dizendo: assim diz o Senhor. Nunca veio dele. Esta carta, esta profecia nunca veio somente das forças humanas de Jeremias, mas ele está dizendo: assim diz o Senhor. Quem fala é Deus, não sou eu. Eu entendo que parece que a gente vive dias que será que Deus está pensando na gente mesmo? Será que Ele não está vendo essa situação no qual nós estamos passando? Será que Ele se lembra mesmo de mim? O povo no exílio aqui em Babilônia está pensando isso. Por que Deus nos esqueceu? Mas a gente precisa entender que todas as nossas atitudes levam também a uma ação de Deus. O povo não está ali porque Deus é mau, mas é porque o povo deixou o mal entrar no seu coração. Isso precisa ser corrigido. Às vezes não vai ser da melhor forma, não vai ser da maneira que você às vezes não queria, mas Deus vai fazer. Ele precisa corrigir para nos trazer para mais perto, porque se Ele soltar ao nosso bel prazer, nós nos distanciamos. E toda a correção de Deus é para te trazer para mais perto. E toda a correção de Deus é para te fazer se achegar mais perto dEle. Mas tem dias que parece que realmente que a gente pensa, a gente sente que Deus não está pensando na gente, que Deus nos esqueceu. Como levar essa palavra para o coração e entender que Deus pensa algo de bom, Deus tem um pensamento bom, mas Ele permite vivermos algo mal. É difícil colocar isso dentro da nossa mente. A gente vai ter muita dificuldade de entender isso, de compreender isso. Como pode ter um Deus, ou servimos um Deus que tem um pensamento bom sobre nós, mas permite que a gente viva dias que só Ele na causa, que dá vontade de desistir, que dá vontade de chutar o balde, que dá vontade de largar tudo. No texto, a percepção de mal, quem está vendo essa prescrição é o povo. Deus sempre vê com bons olhos aquilo que Ele pensou e está executando. Deus sempre vê com bons olhos aquilo que Ele pensou e está executando. Porque o que Deus pensa e planeja é bom. Ele liberou uma palavra para nós nesta manhã: eu tenho um pensamento bom sobre nós. Deus tem um pensamento bom sobre nós nesta manhã, independente daquilo que nós estamos vivendo, Deus tem um pensamento bom e um futuro bom preparado para cada um nesta manhã, diz o Senhor. Os pensamentos de Deus são bons, são de paz, e se precisar, Deus vai permitir um tempo mau para que você se torne bom. Guarde isso. Se precisar, Deus vai deixar um tempo mau tomar conta do teu ambiente para que você se torne bom novamente diante da circunstância que Ele pensou e planeja para você. É nós que nos afastamos do que é bom e deixamos dar vazão ao mal entrar. Isso é ser humano, mas se precisar, Deus vai permitir você viver esse tempo mau, para que lá na frente você volte a entender e volte para Ele com um coração bom, com um coração voltado, regenerado sobre aquilo que Deus pensou e espera que você seja bom, porque os pensamentos dele são bons sobre nós. Entenda que até em meio às nossas rebeldias, Deus tem um pensamento de paz. O povo está exilado, um povo rebelde, um povo que se voltou contra Deus, mas Ele está liberando uma palavra de paz. Você pode ter se rebelado contra Deus durante esses dias, você pode ter achado que Ele te esqueceu, mas Deus essa manhã te trouxe aqui para dizer: eu tenho uma palavra de paz sobre o que eu penso sobre você, sobre o que eu penso sobre essa sua situação, sobre o que eu penso sobre o que você está vivendo. Deus está dizendo: eu tenho uma palavra de paz para você nessa manhã. Aleluia. Deus tem uma palavra de paz, mesmo em nossos momentos de rebeldia, mesmo nos nossos momentos de esquecimentos. Mas eu entendo que a nossa rebeldia vai nos levar de frente com uma correção divina.
Deus vai te colocar de frente com a correção dele, todas as vezes que você se rebelar, todas as vezes que você se revoltar contra Deus, Deus já tem um caminho de correção preparado para você. Israel está passando por exílio porque ele foi rebelde, porque ele se revoltou, não se voltou mais para Deus, porque se aliançou, na verdade, a práticas mundanas que Deus nunca determinou sobre o arraial dele. Esse povo está sofrendo com o exílio, está sofrendo com o cativeiro, porque ele deixou o caminho da paz, porque ele deixou o caminho bom que Deus havia preparado para ele. E se precisar, Deus vai colocar limites hoje naquilo que você faz contrário ao que ele pensa. Eu vou repetir. E se precisar, Deus vai colocar limites hoje sobre aquilo que você faz contrário diante do que ele pensa que é bom. E essa é uma palavra de correção para nós nesta manhã, irmãos. Porque Deus está falando: eu te amo, eu tenho um pensamento de paz, eu tenho um pensamento bom sobre você, ainda que as suas atitudes não sejam as melhores, mas eu conheço você. Deus está dizendo: eu te formei para ser alguém bom, para estar rodeado da minha bondade. Onde Deus falava no meu coração algo interessante, que às vezes Ele precisa deixar uma marca sobre aquilo que nós estamos passando, e é uma marca que Ele está deixando sobre esse povo. 3 deportações, o exílio, a correção de Deus jamais vai fazer esquecer para onde eu não quero voltar. E essa correção é para você entender e lembrar para onde você não pode voltar: para a dor, para o caminho da angústia, para o caminho da mentira, para o caminho da rebeldia. Aí Deus coloca uma correção para te fazer lembrar: não volta mais para lá, porque é o caminho da falta da prosperidade. Deus está falando em outras versões aqui: eu tenho um caminho de prosperidade para você, mas se você sair desse caminho, você vai entrar no caminho da destruição, da ruína, da dor. E saiba que o que Deus pensa sobre nós, ou pensou, pode não transformar o ambiente como não transformou naquele dia. Eles continuavam cativos, mas Deus está dizendo: no ambiente que você estiver, eu posso trazer a minha paz, eu posso trazer ainda o meu regozijo, minha alegria sobre vocês. Pode ser que não transforme o ambiente que você está vivendo, mas vai te dar paz no ambiente que você está. Deus tem uma palavra de paz no meio dessa tempestade que você está vivendo, no meio desse furacão em que você está passando. Deus tem uma palavra de paz para essa igreja nesta manhã, e Ele está dizendo: o teu futuro é bom se você se voltar hoje no presente para mim. Deus tem um futuro bom. Versículo 11: porque eu bem sei o pensamento que tenho de vós. O futuro era incerto, o povo estava cativo, ainda teria que passar mais 70 anos em cativeiro, não havia esperança, mas Deus ainda tinha uma palavra: vocês nunca saíram do meu pensamento. Vocês precisam passar para entender que ainda tem um futuro bom. Vocês precisam continuar para entender que ainda existe um futuro bom. Independente do que você vem vivendo, Deus trouxe uma palavra para te lembrar nesta manhã: eu te conheço e tenho um tempo certo para eu começar a agir na sua vida. Deus te conhece e tem um tempo certo em que Ele se levantará e começará a agir em teu favor. Mas enquanto for tempo de exílio, coloque uma palavra de paz no teu coração: não vai durar para sempre. Tem um futuro bom chegando sobre a minha vida. Tem um futuro bom chegando sobre a minha casa. Tem um futuro bom chegando sobre a minha família. Tem um futuro bom chegando sobre a minha finança, sobre a minha vida emocional, sobre o meu ministério. Ninguém fique exilado por muito tempo. Deus está dizendo: você está exilado hoje, mas eu já tenho algo preparado bom para amanhã. Tem um novo amanhecer para você. O sol vai voltar a brilhar de novo, diz o Senhor. Tem um momento de paz novamente para você. Deus tem um momento de paz. Deus não se esquece de nós.
Nós que nos afastamos do centro da vontade de Deus, porque tiramos Ele do nosso pensamento. Deus não tirou você do pensamento dele, é você que tirou Deus do seu pensamento. Esse que é o problema. Deus nunca tirou você do pensamento dele. Guarda isso. Tem uma verdade nessa palavra, ao ponto de Ele te lembrar nesta manhã, através dessa palavra, para dizer: você nunca saiu do meu pensamento. Mas por vezes eu não estou no seu. Você precisa trazer de novo essa estrutura para dentro do teu ser. Por vezes você está mais vazão aos pensamentos intrusivos diante do que o inimigo quer te tornar, do que o que Deus pensa ao teu respeito. Deus tem um pensamento sobre você, e você nunca saiu do pensamento de Deus. Esqueça de querer esquecer Deus nessa manhã. Esqueça de querer apagar tudo o que Ele fez, porque Deus ainda continua fazendo. Eu vou apagar tudo porque o que Ele fez lá atrás Ele não pode fazer de novo aqui na frente. Deus pode. Deus pode fazer de novo, porque Ele não te esqueceu. Você faz parte do pensamento e dos planos de Deus. Eu estou em Deus liberando uma palavra para você nesta manhã, que você faz parte dos pensamentos dEle e dos planos dEle para você, para sua vida. Você não saiu dos pensamentos de Deus. Essa dor, esse exílio tem um tempo, como tinha um tempo no povo de Israel, mas Deus já planejou um tempo de paz. Não é que Deus vai planejar, Deus está dizendo: tem um tempo de paz. Depois que você passar por esse tempo de dor, depois que você passar por esse exílio, depois que você passar por essa dificuldade, Deus está declarando nessa manhã: tem um tempo de paz que eu já preparei. Deus já preparou um tempo de paz. Usando a antropopatia, que nós atribuímos sentimentos a Deus, eu entendo que Ele está com saudades até dos teus pensamentos nele nessa manhã. Deus tem saudade quando você pensava na obra dele. Deus tem saudade quando você pensava naqueles cultos do lar. Deus tem saudade quando você pensava em pegar esse microfone e louvar, em pregar, em falar do amor dele. Deus está com saudade de você. Você nunca saiu dos pensamentos de Deus, mas Deus está alocado nos seus pensamentos. Você acorda falando com Deus e dorme agradecendo a Ele. Como estão os teus pensamentos nesta manhã? Em Deus. O versículo 11 ele completa dizendo: pensamentos de paz e não de mal. O que Deus quer para você é paz, é você que tem buscado a bondade e colocado e te cercado disso. A paz aqui no hebraico que Deus está falando é shalom. O que é shalom, pastor? Shalom é paz, restauração, completude. É a paz completa. É a paz que fecha todas as arestas. Todas as áreas da tua vida, Deus está colocando shalom nesta manhã. Deus está colocando paz. Deus está deitando, se eu posso dizer assim, está trocando o seu travesseiro para dizer: descansa na minha paz. O teu travesseiro hoje é shalom. É a paz do Senhor. Eu vou melhorar. Então, se a paz do Senhor é shalom Adonai, o que quer dizer? A paz que vem da soberania eterna. A paz do Senhor. O que Deus quer te dar nesta manhã é completo. Shalom Adonai. Tira espaço dessa dúvida, tira espaço desse medo. Shalom Adonai está nos inundando nesta manhã. Shalom Adonai está nos visitando nesta manhã. A paz do Senhor, que tem a completude, que tem que cura todas as nossas necessidades e feridas, chegou nesta casa amanhã. Shalom Adonai. Glória a Deus. Shalom Adonai é o que o mundo busca, é a paz do Senhor e você tem nesta manhã. Eu declaro de novo: Shalom Adonai é o que o mundo busca e você tem nesta manhã em abundância, porque a paz do Senhor nos visita nesta manhã. A tranquilidade, o refrigério, o Senhor está liberando sobre nós através da paz dEle, através do amor dEle, através do que Ele acredita, do que Ele pensou e executa. Deus está dizendo: existe uma paz que superabunda qualquer dor que você venha passar, que é a paz. Shalom Adonai. Eu declaro isso aqui de novo. É possível encontrar paz
nos seus dias de luta. É possível encontrar paz nos seus dias de guerra. Eu só quero profetizar algo para você nesta manhã. Shalom Adonai está entrando no teu coração agora e colocando a paz que você busca. Shalom Adonai é maior que as tuas guerras, é maior do que os teus anseios, é maior do que o teu desespero. A paz do Senhor hoje vai superabundar a tua mente, o teu coração e a tua alma. O Senhor tem uma paz especial, independente do seu exílio, da sua espera, da fase difícil. Deus está dizendo: o que eu penso sobre você ainda é bom e traz paz. Deus está trazendo uma paz que você tem buscado há muito tempo. Deus tem paz para você voltar a deitar de novo no travesseiro, para você ter uma boa noite de sono novamente. Quem sabe há muito tempo você tem acordado desesperado em madrugada, pensando que eu estou vivendo nesse exílio, nessa dor, nessa preocupação, não consigo sair daqui. Deus está dizendo: hoje chegou uma paz naquela casa. Hoje eu vou colocar uma paz na tua mente. Hoje eu estou colocando Shalom Adonai, a minha paz no teu ser. Você vai voltar a dormir de novo em paz, em paz. Versículo 12: então vocês clamarão, irão orar, e eu vos ouvirei. Mesmo em uma dor, mesmo em um momento de correção, Deus garante o teu momento de fala, o teu clamor. Deus está garantindo o teu clamor nesta manhã. Deus está dizendo, talvez, quem sabe, Ele está dizendo: eu estou te ouvindo, filho. Deus veio ouvir clamor nesta manhã. Deus está ouvindo petições e orações nesta manhã, porque a palavra diz: então vocês clamarão, irão orar, e eu, Senhor, vos ouvirei neste dia. Que dia é esse? É o dia do clamor, é o dia da oração, é o dia da entrega. Você tem que entregar um clamor diante do altar do Senhor nesta manhã, e Ele está dizendo: eu já estou te ouvindo, filho, pode falar. Desabafa comigo, comenta comigo. O teu clamor tem uma direção no céu, os ouvidos de Deus. O teu clamor não está perdido, não precisa de GPS, ele já tem um direcionamento, ele já tem uma direção. Os ouvidos de Deus, os ouvidos de Deus já estão inclinados para ouvir o teu clamor nesta manhã. Spurgeon fala que a oração mais poderosa é aquela que se apoia nas promessas. Ele te fez promessa. Basta você se apoiar nisso, colocar as tuas orações, intensificar as tuas orações nisso, crendo que o exílio não vai durar para sempre. Deus já tem um futuro bom e de paz para a tua vida. Deus já está preparando um novo amanhã de paz sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ser. Eu vou declarar de novo. Pega quem quer, recebe quem acredita. Deus já está liberando um novo amanhecer sobre a tua vida. Um futuro bom, um futuro de paz, um futuro de completude. Assim diz o Senhor nesta manhã para você, para nós. Deus tem um novo amanhã. Espera. Deus ouviu o teu clamor. Deus não se esqueceu da promessa que Ele te fez. Ele te fez uma promessa e vai realizar no tempo certo. É que às vezes nós estamos em tempo de exílio e nós precisamos levar em tempos difíceis uma palavra de paz. Se não for o dia da paz, é o dia que você precisa levar a promessa como paz para você. Lembra do que Deus te prometeu. Faz um memorial daquilo que Deus já fez e pode fazer de novo. Deus está dizendo: as minhas promessas não morrem, elas não caducam, elas melhoram. As promessas de Deus estão vivas aqui nesta manhã sobre nós. Eu posso sentir isso no âmago da minha alma. Deus dizendo: apoia a tua oração, irmão. Apoia a tua oração, meu irmão, nas promessas, porque há um tempo de realização. Deus não só pensa, Ele realiza. O que Deus pensa, Ele constrói e realiza. Nós aprendemos esta manhã. Então, o que Deus pensou, o que Deus falou que vai fazer, Ele vai cumprir no tempo certo. Mas nós não podemos parar no tempo de cativeiro e desistir de tudo. No tempo de exílio e desistir de tudo. Deus não quebra as promessas. Nós, seres humanos, quebramos. Quando nós prometemos para o nosso filho: na volta a gente passa, e não passa.
Nós quebramos às vezes promessas simples de se fazer, mas difíceis de se cumprir. Deus não. No simples e no complicado, Deus está dizendo: as minhas promessas, elas permanecem. Mesmo diante das suas falhas, mesmo diante dos momentos em que você precisa de correção, Deus está dizendo: as minhas promessas permanecem. Deus é imutável, Ele não muda. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir sobre a tua vida, sobre a tua casa. Para a gente terminar, versículo 13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Assim como o povo de Israel, você não pode estar longe do lugar ideal que Deus tem para você. Deus tem um tempo de paz. Quem sabe você pode estar no ambiente errado, no ambiente que você não queria, o ambiente não é ideal, mas você nunca pode estar longe da presença certa. A presença certa nessa manhã é a presença de Deus. Seja em tempo de bonança ou de cativeiro, você precisa estar com a presença de Deus. Você precisa caminhar na presença de Deus. Deus nunca está longe de quem realmente procura. Você tem realmente procurado Deus? Há uma pergunta do teu coração. Ele nunca está tão distante de quem realmente clama. Ele sempre tem uma palavra de paz diante daquilo que você tem vivido como dor. Mas você realmente tem buscado a palavra dele? Você realmente tem buscado se aproximar dele? Você já procurou Deus hoje? Essa é a palavra do teu coração. Você tem que procurar as coisas que Ele pode dar, ou você tem que procurar a Deus? Mais do que a paz que Ele pode te dar, você primeiramente precisa de Deus, da presença que traz a paz. Você já procurou Deus nessa manhã? Você já procurou Deus nessa semana, nesse mês? É possível você vir num culto como esse e você não ter encontrado Ele ainda. É possível nós estarmos numa reunião espiritual como essa e não sentirmos a presença dele ainda, porque o nosso coração está longe de quem deveria estar cada vez mais perto, e que nós deveríamos estar abraçados nessa manhã. Nós damos vazão a tantas coisas a poderem substituir Deus do nosso coração e da nossa mente, mas nessa manhã é tempo de se achegar mais perto de Deus. Há tempos difíceis, o presbítero Gustavo já trouxe aqui nesta manhã. Estamos vivendo tempos difíceis, e ficará mais difícil ainda você longe da presença dele, e ficará mais difícil ainda você longe dele. Você está se sentindo só porque se esqueceu de quem sempre esteve presente, Deus. Você deu espaço para a solidão preencher, ao invés de dar espaço para Deus te abraçar. É por isso que muitas vezes você pensa que ele se esqueceu. Você vem com pensamentos dizendo: será que Deus não se lembra mais? Não é. Nós que nos afastamos, Deus sempre esteve presente. Nós que nos distanciamos dessa presença. O povo aqui de Israel está em um momento desfavorável. Eles estão vivendo um tempo de exílio, de dificuldade, mas em ambientes desfavoráveis. Não deixe que as suas emoções e frustrações te dominem. Obstáculos não podem ser maior do que a busca por Deus. A tua busca por Ele tem que ser maior do que a sua dor, do que aquilo que você está passando. Deus não quer nada que saia da nossa boca sem antes ter sido gerado com sinceridade no nosso coração. Que você grite com verdade: eu preciso de Deus nessa manhã. Que não saia da boca para fora, mas que você saia abraçado com Ele nessa manhã, agarrado nele nessa manhã. Se coloque de pé. Nós precisamos terminar. Aleluia. A sua intenção de buscar a Deus já mostra que Deus começou a trabalhar algo grande em você. Só de você ter a intenção de estar aqui nesta manhã e buscar a Deus, Deus já começou a trabalhar em seu favor. Esse exílio não é para sempre. Essa dor não é para sempre. Depois desse encontro com Deus, Deus tem coisas novas para você. Depois desse encontro, depois que você se realmente entregar, Deus está dizendo que você vai ser outro. Deus tem uma mudança que vai trazer melhoria. A mudança de Deus sempre nos deixa melhor. A mudança de Deus, ela caminha com a paz que nós buscamos. Depois desse encontro você vai ser outro. Eu quero declarar isso.
que você tem um encontro com Deus nesta manhã. E você não vai voltar da mesma forma que você chegou aqui nesta casa. Quem sabe hoje pode ser lágrimas, mas Deus está dizendo através dessa palavra: eu já tenho, não é que vai existir, já tem uma manhã de paz no teu coração. Deus já tem uma manhã, um futuro bom e de paz para você. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Bendito Deus amado e eterno Pai, a sua palavra foi liberada sobre nós nesta manhã, Senhor. Que entendemos que os teus pensamentos, Pai, são mais altos, são melhores, Pai. Os teus caminhos, Pai, são perfeitos, são imutáveis, diferentes dos nossos, no qual nós tropeçamos, no qual nós caímos, mas nós queremos nos achegar novamente a Ti nesta manhã. As horas, Senhor, já são findas, o relógio já está quase dando, Senhor, Maranata. E nós precisamos, Senhor, entender que toda correção é para que nós possamos nos fortalecer nas Tuas promessas e naquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Eis aqui os Teus filhos, eis-me aqui nesta manhã para viver, Senhor, a Tua vontade, para se chegar a amar mais perto de Ti. Quem sabe nós estávamos longe, quem sabe faz muito tempo que nós não choramos na Tua presença, que não declaramos a verdade da Tua palavra, mas nessa manhã nos colocamos aqui com o nosso coração disposto a dizer: Tu és a nossa verdade, Tu és o nosso anseio. Para onde iremos? Se só Tu tens a palavra de vida eterna. Aleluia, Jesus. Para onde iremos?